Shalom, graça e paz. Meu nome é Quintino Marcos e vou falar aqui hoje de um tema que é a festa de Pentecostes, né? Vou falar de Pentecostes porque posteriormente eu quero falar aqui de um tema que é o pentecostalismo e também do movimento pentecostal. Mas para tanto, né, nesse vídeo aqui, eu vou falar aqui da festa de Pentecostes e o desdobramento que isso teve. Para você que tá chegando agora aqui nesse canal, eu quero dizer que eu não falo exatamente de história, né? O que eu falo é da revelação de Deus na história. A revelação de Deus na história. Mas na história de quem? De todos? Não. Na revelação de Deus na história de um povo específico, que são os hebreus israelitas, né, os israelitas e os descendentes. Né? E a revelação divina, a revelação de Deus, durante um período, ela foi de uma forma. Durante outro período foi através dos profetas. Né? Hoje, nos dias de hoje, a revelação para o seu povo é através dos registros que ficaram na história desse povo mesmo, né, dos antepassados. E onde estão esses registros? Na Bíblia. Então é disso que eu falo aqui. Então hoje o tema é para falar de Pentecostes, porque recentemente eu adquiri um livro aqui, não vou falar aqui o site, né, mas é num site famoso aí, que é esse livro aqui, ó, A Religião Mais Negra do Brasil, porque os negros fazem opção pelo pentecostalismo. Esse livro é do pastor, ele se denomina como pastor Marco Davi de Oliveira, um pastor batista. É uma pesquisa de primeira linha. Obviamente que quando a gente vai falar de um livro, a gente não concorda com tudo que está lá. Mas parte do que está lá, parte da pesquisa, é muito bem aprofundada, muito bem feita. Eu concordo, sim. Né? Mas hoje aqui o tema é Pentecostes, para que a gente tenha aqui uma base, né, para falar das igrejas pentecostais. Né? Eu, né, tenho 40, eu faço 42 anos esse ano aqui, e nasci nos anos 80. E eu fui criado dentro da igreja pentecostal. Obviamente que hoje mudou muito, né? Hoje, não que antes fosse perfeito, mas hoje se vê muitas coisas que beiram ao absurdo, né? Principalmente no pentecostalismo, que é diferente do movimento pentecostal, e as igrejas pentecostais também têm diferença em relação às neopentecostais. Se vê muito absurdo, se vê crimes, né? Como no abominável caso aí da auto-intitulada pastora Flor de Lis. Portanto, como a maioria dos negros, né, dos que se declaram pretos e pardos, estão nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e dentro desse movimento pentecostalismo, dentro desse pentecostalismo, é de suma importância falar aqui desse assunto. Eu acho que aqui no Brasil são poucos os canais que trazem essa temática do negro, né, em relação aí ao movimento, vamos dizer assim, pentecostal, protestante, né, judaico aqui são poucos os que fazem essa relação. Mas enfim, o tema aqui hoje é para falar de Pentecostes. Eu nesse vídeo aqui eu usei vou falar somente utilizando a Bíblia, né, como eu sempre faço. Mas obviamente que eu estudo muito também o livro que é a História dos Hebreus e alguns outros livros de história também. Ressalto que esse canal não propriamente fala de história, mas fala da revelação divina na história de um povo, né? E da aliança, né, eterna do Deus que se revela com esse povo durante todo o período da história. Bem, hoje em dia todo mundo tem Bíblia, se você não tem, você pode pesquisar uma online aí, mas no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, no capítulo 5, está lá: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Grave bem isso, hein? Para que me celebre uma festa no deserto. Um povo que era para ter sido liberto da escravidão para celebrar uma festa no deserto. E o Faraó disse não. Se a gente seguir aqui na leitura, a gente vai ver que a providência divina, ou seja, que a ação de Deus na história, já tinha determinado que Faraó não permitiria mesmo que os israelitas, nossos antepassados, saíssem da escravidão,
E porque para isso, né, para que o coração dele de fato aí fosse, para que ele permitisse, né, foram necessários o envio de 10 pragas, né, que são as 10 pragas do Egito. Bem, em resumo aqui, se você for mais para frente em Êxodo capítulo 11, né, na sua Bíblia, você vai ver que foi instituída uma praga, né, foi enviada por Deus uma praga que seria a morte de todos os primogênitos. Primogênitos são os primeiros filhos, né, o mais velho. E para que fossem libertos dessa praga, essa praga iria para todos, mas para que fossem libertos dessa praga, se tivessem o livramento, para que tivessem o livramento, Deus, através de Moisés, ele disse que, como eu disse, né, Deus ele se revelava de outra forma, né, em determinados períodos da história, Deus se revelou de uma outra forma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é único. Ele é uno e trino. Né? E o auge da revelação dele é a própria vinda dele aqui na Terra mesmo. Ele é nascido de mulher, mulher virgem, onde ele nasceu, morreu e ressuscitou. Né? Esse é o auge da revelação, e um dia ele vai voltar. Mas, voltando aqui ao tema, para que os israelitas tivessem o livramento dessa praga, eles deveriam fazer a seguinte. Em Êxodo capítulo 12 está descrito a seguinte situação: eles deveriam separar um cordeiro, né? Cada família deveria separar um cordeiro, e quando Deus deu essa revelação a Moisés, ele disse: esse será o primeiro mês do ano, o que passou posteriormente se aí é o primeiro mês do ano do calendário judaico, né? Os israelitas deveriam, então, no 10º dia daquele mês, primeiro mês, separar um cordeiro. No 14º dia, eles iam matar esse cordeiro, ou seja, iriam sacrificar esse cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar no alto da porta da casa. E à noite, eles deveriam assar esse cordeiro e consumir. Comer esse cordeiro, não deixar sobrar nada. E junto com esse cordeiro, eles iam comer também pães sem fermentos e ervas amargas. Essa é a instituição da Páscoa, tá? Eu prometo que vou fazer um vídeo aqui falando da Páscoa, porque a Páscoa ela dá desdobramento para um outro, vou dizer assim, né, para uma outra cerimônia, que é a cerimônia da Santa Ceia. Né? Inclusive já deixa até no ar aí, devemos hoje celebrar a Santa Ceia ou não? Mas esse é um tema para outro vídeo, hoje o tema aqui é a festa de Pentecostes, mas enfim. Após a celebração dessa Páscoa aí, eles deveriam então, no 10º dia do primeiro mês, separar o cordeiro, deveriam então, no 14º dia, sacrificar esse cordeiro, utilizar o sangue desse cordeiro para marcar o alto da porta, deveriam à noite então assar esse cordeiro e consumir junto com ervas amargas e pães sem fermento. À noite passaria o anjo da morte e quem não tivesse a marca desse cordeiro, o primogênito seria morto. E foi o que aconteceu. Todos os primogênitos morreram, menos os que tinham a marca do sangue do cordeiro na porta. E Faraó, vendo isso, ele então falou: olha, Moisés, você e seu povo saiam do Egito. E assim foi feito. No 15º dia daquele mês, então, Moisés e o povo de Israel, nossos antepassados, saíram do Egito e foram para o deserto. Né? Celebrar uma festa. Celebrar uma festa é servir ao próprio Deus mesmo. Né? Bom, no livro de Êxodo 19, relata-se que ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Então, o que aconteceu? Eles saíram então no 15º dia do primeiro mês. 30 dias depois eles ainda estavam no deserto, né? E chegaram então no 3º mês, coloca aí mais 15 dias, 45 dias depois, eles estavam de frente com o Monte Sinai. Moisés então sobe o monte para receber uma outra revelação divina, ele desce o monte e fala, isso já no 46º dia, né? Moisés desce e fala, daqui 3 dias Deus vai se manifestar no Monte Sinai, né? Então,
vamos lá, no 46º dia após a saída do Egito, Moisés traz uma revelação divina de que Deus vai se manifestar. Então, no 49º dia, Deus se manifesta no Monte Sinai. E aí o que o povo pede? Né? Em bem resumo aqui, olha, o povo fica amedrontado com a manifestação divina. Pede, olha Moisés, peça que o próprio Deus fale direto contigo e você fale conosco mesmo. E assim Moisés fala ao povo, né? Moisés vai falar diretamente ao povo, recebendo a instrução de Deus, e nesse 49º dia que Deus dá ao povo os 10 mandamentos e as leis, né? Ou seja, a Torá. Enfim, no 49º dia, um dia depois de receber essa revelação, a Torá, deve ser celebrada essa festa, que é a festa de Pentecostes, né? Que é a festa das colheitas. Mas isso foi instituído antes, quando o povo já estava prestes a entrar na Terra Prometida, né? Enfim, a manifestação divina foi durante o período que o povo chegou diante do Monte Sinai no deserto, né? E quando eles entrassem na Terra Prometida, eles deveriam celebrar então a festa da Páscoa, a festa do pães ázimos, né, que foi comer o pão sem fermento, e também a festa das colheitas, né, que era a festa das colheitas. Tem uma outra festa também, eu vou falar aqui festa das colheitas, e também deveriam celebrar essa que é a festa de Pentecostes, né. Desculpa, uma correção aqui. Páscoa, pães ázimos, festa das primícias e depois a festa das colheitas. Festa das colheitas, que é a festa de Pentecostes. Primícias, festa das colheitas seria uma festa da colheita do trigo, né? Considerando que os hebreus eles viviam num contexto agrícola, né? Então o principal aí, a principal colheita era a colheita do trigo, mas também tinha a cevada, né? Que também é um cereal que também era colhido. Essa seria a primícia, esta festa das primícias. Mas então, enfim, essa é a festa que passou a se chamar da festa de Pentecostes, né? Essa festa das colheitas. Eu já fiz vários vídeos aqui, né, falando da história do povo hebreu, né, como o período dos juízes, períodos da monarquia, períodos em que foram levados cativos, depois voltaram para Israel. E no período dos reinados, um dos reis de Israel, chamado Josias, ele fez uma reforma, né? E nessa reforma, ele instituiu então que foi celebrada a Páscoa, né? Junto com pães ázimos e primícias. E 50 dias depois, então, seria celebrado aí a festa das colheitas, tá? Que depois passou a ser chamada festa de Pentecostes. Bem, é um retorno meu aqui, né? O vídeo ficou com informações bem concisas, bem compactas, mas eu vou continuar falando desse tema ainda nos próximos vídeos. E foi mais uma introdução para falar depois, posteriormente, dessa obra que eu li aqui, desse outro livro que eu li. E ainda falando um pouquinho aqui da festa de Pentecostes, quando a gente vai para a revelação já no Novo Testamento, no livro de Atos 2, por exemplo, a gente vê, né, que o próprio Jesus, né, nosso próprio Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, ele celebrou a Páscoa e depois ele foi entregue para ser morto. Depois que ele foi morto, ele foi ressurreto e apareceu ainda durante 40 dias para os discípulos. E o que ele pediu? Ele pediu que os discípulos eles permanecessem em Jerusalém, né, porque depois eles receberiam o Espírito Santo. E 50 dias após a morte de Jesus Cristo, né, o Espírito Santo veio, que foi exatamente na festa de Pentecostes. Então, assim como Deus se revelou para o povo antigo, né, no Monte Sinai, Deus também trouxe a manifestação do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes. Eu agradeço aí, né? Esse vídeo vai ficar com os comentários disponíveis até completar. Durante um mês eu vou deixar aqui para você comentar nesse vídeo, depois eu vou tirar os comentários, tirar a opção de você comentar. Agradeço aí pela audiência. Shalom a todos, graça e paz. Eu estou de volta em 2023. Deus abençoe. Paz.